Durante metade do século XX, Moçambique era um dos motores econômicos e industriais mais importantes de toda a África Austral. De Lourenço Marques à Beira, de Nacala a Tete, o país possuía fábricas que abasteciam a região, portos estratégicos, uma rede ferroviária considerada entre as melhores do continente e um ritmo industrial que impressionava até economias vizinhas. Mas hoje, muitos moçambicanos se perguntam: como é que um país com tamanha capacidade industrial e logística se transformou numa economia dependente, frágil e com poucas indústrias funcionais? Esta é a história da ascensão e queda de Moçambique industrial. Durante a época colonial, Moçambique não era apenas uma colônia agrícola. Era um território pensado para produzir e exportar para a Europa e para toda a região da África Austral. Lourenço Marques, atual Maputo, era o coração industrial dessa industrialização. Entre o seu plantel industrial, destacava-se a Texilon, uma das maiores fábricas têxteis da África Austral e Oriental. Cimentos de Moçambique, que produzia e exportava para a África do Sul, Zimbábue e Malawi. Mabor, fábrica de pneus e borracha, e muito mais. Ou seja, Lourenço Marques detinha a maior parte de toda a produção industrial transformadora do país. No centro, a cidade da Beira era mais que um porto. Era a porta de saída e entrada para o Zimbábue e para o Malawi. Mas a Beira não era apenas logística, era também industrial. Tinha cerâmicas da Beira, por exemplo, produzindo e fornecendo tijolos e azulejos para a construção em toda a região. Nos anos 60 e 70, Nacala surgia como um grande projeto colonial para o norte. Com o porto natural mais profundo da África Austral, os portugueses acreditavam que Nacala tinha potencialidade para ser o futuro industrial da região. Com unidades de processamento de caju destinadas a mercados europeus e asiáticos e linhas ferroviárias ligando o porto ao Malawi e ao interior de Moçambique. Ou seja, Nacala era vista como uma futura potência logística e industrial. Já a província de Tete não ficou para trás. Com a construção da hidroelétrica de Cahora Bassa entre 1970 e 1974, foi considerado um dos maiores projetos de energia da África, tornando Tete num polo pequeno, mas estratégico. É sabido por todos que nenhuma indústria funciona sem logística, e Moçambique tinha uma das melhores da África. Os caminhos de ferro de Moçambique, ou simplesmente CFM, eram o verdadeiro motor econômico de Moçambique. Foram criadas 3 rotas estratégicas: CFM Sul, que fazia Lourenço Marques, Transvaal, Suazilândia; CFM Centro, Beira, Rodésia, Malawi; CFM Norte, Nacala, Niassa, Malawi. Com essas ligações, Moçambique transformou-se num corredor regional de exportação. Mas então, como tudo isso desapareceu? A industrialização colonial era impressionante, mas ficou fragilizada. E basta olhar para os anos que se seguiram à independência para perceber porquê. Após o fim da guerra, milhares de portugueses deixaram Moçambique e entre eles estavam quase todos engenheiros, técnicos de fábricas, especialistas ferroviários, gestores industriais, chefes de produção, agrônomos e mecânicos. As fábricas eram dependentes desses quadros. O resultado imediato foi que as unidades industriais pararam, os portos perderam eficiência, os comboios deixaram de circular a todo vapor e as cadeias produtivas entraram em colapso. A indústria moçambicana ficou basicamente sem cérebro técnico e sem supervisão profissional. Mas como o governo da Frelimo respondeu a esse colapso técnico? Diante da falta extrema de quadros, o governo tomou uma decisão estratégica: enviar milhares de moçambicanos para estudar ou se capacitar nos países do bloco soviético, como o URSS, Alemanha Oriental, Cuba, entre outros. Eles foram preparados em medicina, economia, agronomia, engenharias, química industrial e muito mais. Mas havia um problema. Formar um engenheiro, por exemplo, leva de 5 a 7 anos e formar um técnico especializado leva 2 a 3 anos. Ou seja, mesmo com a resposta rápida do Estado, o país ficou quase uma década sem quadros qualificados suficientes para operar indústrias, ferrovias, portos e sistemas energéticos. Durante esse intervalo, muitas fábricas pararam ou trabalharam muito abaixo da capacidade. Esse vazio técnico foi um dos maiores golpes na industrialização inicial pós-independência. As nacionalizações sem capacidade técnica foi o outro problema emergente. O Estado nacionalizou bancos, fábricas, moagens, têxteis, siderurgias, tudo. Mas o problema não foi nacionalizar em si,
foi não ter capacidade técnica para gerir estruturas industriais tão complexas. Isso gerou má gestão, falta de peças, falhas de manutenção e decisões políticas substituindo decisões técnicas, resultando em indústrias improdutivas, maquinaria parada e produção em colapso. Mas a guerra civil foi a estocada final. Infraestruturas importantes ficaram paralisadas ou destruídas, desde as linhas férreas até as linhas de energia. Os corredores industriais ficaram cortados. Sem transporte, não há produção, e sem produção, não há exportação. Moçambique deixou de ser um corredor regional. Apesar da crise, algumas indústrias coloniais conseguiram sobreviver, mas muitas delas não resistiram por má gestão, por falta de modernização, por corrupção ou por imposições do Fundo Monetário Internacional. O FMI impôs privatizações rápidas, eliminação de tarifas de proteção, abertura total às importações, cortes de subsídios, restrição severa de crédito estatal e foco na exportação de matéria-prima, não de produtos transformados. Na teoria, modernizaria o país. Na prática, destruiu o que restava da indústria nacional ainda debilitada. Indústrias foram vendidas por valores baixos, outras foram sucateadas e a maioria nunca mais abriu. Enquanto Moçambique tentava sobreviver à guerra e ao caos econômico, a Ásia entrava na manufatura global, a África do Sul industrializava-se ainda mais e cadeias logísticas tornavam-se gigantescas e modernas. Moçambique não acompanhou esse salto tecnológico. Apesar da queda, Moçambique ainda tem vantagens estratégicas únicas. Enorme potencial agroindustrial, enormes reservas de gás, enorme potencial turístico, riqueza mineral e portos de águas profundas. Mas transformar esse potencial em desenvolvimento depende de algo que falhou repetidamente: visão, liderança e boa gestão. Moçambique já foi um motor industrial da África Austral. Perdeu esse papel não por falta de recursos, mas por uma combinação de fatores: saída de quadros, guerra devastadora, gestão deficiente, corrupção, decisões econômicas destrutivas, perda de corredores logísticos, falta de modernização e políticas agressivas do FMI. Mas a história não acabou. Se o país já foi capaz de produzir e liderar uma região inteira, ele pode, com estabilidade e estratégia, voltar a fazer parte dessa transformação. Sem esquecer que a geografia de Moçambique continua a ser uma vantagem raríssima no continente.